Como arrendar casa em Portugal, guia prático para imigrantes, isso em 2026. Arrendar casa em Portugal pode parecer complicado no início, principalmente para quem acabou de chegar no país. No entanto, com as informações certas, sabendo onde procurar, é possível sim encontrar quartos, apartamentos, T0, T1 e outras opções de habitações a preços mais acessíveis. Isto principalmente nas regiões do norte, como Braga e Porto. Se tu estás aqui em Portugal ou pensas em emigrar para Portugal e tens dúvidas de como achar uma habitação, uma casa para se instalar, parabéns, esse vídeo é para si. Muitas das pessoas que estão em Angola antes de emigrar, seja lá qual país seja, eles recebem propostas aliciantes de pessoas que estão aqui há mais tempo dizendo: pessoal, podem vir que eu vos recebo, aqui tem sítios para vocês ficarem, vocês não vão dormir no metrô, na rua, no estacionamento, etc. Vocês vão ter sim local que vão se estabelecer e vão ficar aqui durante um mês, 2 meses, semanas, até vocês conseguirem se encontrar um local apropriado e irem para vossas casas. E na maior parte das vezes as pessoas baseiam-se nessas falsas promessas e quando acabam por chegar aqui, é aí onde começa o verdadeiro terror. Na maior parte das pessoas desligam o telemóvel, não querem atender o telemóvel, acabam por falar: não, o senhorio não permite mais pessoas aqui no quarto, acabam por falar: não, sou muito ocupado, não posso deixar a casa contigo, e acabam por decepcionar, né, as pessoas. E o que acontece? Muitas das pessoas que cá vêm acabam por dormir em metrôs, isso é uma realidade. Eu nunca vi, mas eu conheço pessoas que me disseram que viram pessoas que chegam e acabam por dormir no metrô, no estacionamento, por não terem onde dormir ou onde viver, e por não terem alguém que lhes acolhesse. Então, pessoal, para que você não caia nessa armadilha e nesse azar, assista esse vídeo do princípio ao fim. Antes de mais, deixe um comentário, deixe um like, subscreva o canal, partilha para mais pessoas para que o algoritmo entregue esse vídeo. Então, para que você não caia nessa armadilha, como ia dizendo, este vídeo eu vou falar sobre guia prático de como um imigrante arrendar um quarto, seja presente cá em Portugal ou a partir lá do país de origem, de onde ele vai sair para poder imigrar. Então, pessoal, este artigo que eu vou falar explica como encontrar casas ou quartos, apartamentos, etc. a um custo muito baixo, né? Documentos necessários, exemplos práticos de arrendamento, etc. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, tipo de habitações mais baratas em Portugal. Antes de você vir para aqui para Portugal, primeiro tem que saber que existem tipos de habitações mais baratas. Não é porque chegaste aqui e todas as casas são baratas ou todas as casas são caras. Até existem casas caras, existem casas baratas. Então aqui vou distinguir os tipos mais baratos. Para quem chega no país, normalmente estas são as opções mais acessíveis. Primeiramente, quartos, pessoal. Quartos em casa partilhada. É muito mais barato. Se você quer começar, existe quartos que aceitam bebês, crianças, existe quartos que nem o senhorio nem sequer vive lá, e a melhor opção é isso, você encontrar um quarto que o senhorio não convive convosco lá, e é muito mais bom porque é melhor, porque assim você vai ser mais livre. Então, existem quartos de casas partilhadas, que são mais baratas para começar, casas divididas com outras pessoas, e os preços variam entre 200 no Porto. Eu vou citar aqui os 2 distritos que eu já estou mais acostumado, que eu conheço, um deles na qual eu habito, que é Braga, e um deles que eu vou constantemente para cortar o meu cabelo, porque é onde vive lá o amigo meu, e eu tenho muito conhecimento porque eu estou sempre lá, que é Porto. Então, para começar, os quartos no Porto e Braga variam entre, o preço mais baixo é 250, o mais alto que você pode encontrar é 450. Na maior parte das vezes, no meio você pode encontrar 320, 350, 380, mas não foi dessa realidade que eu disse, 250 a 450. Em Braga obviamente é mais barato, a partir de 180 a 350, mas vamos lá, 180 estou a ser exagerado. Hoje em dia, não sei, é difícil encontrar 180, mas é mais 250 a 350. Isso eu digo por experiência e segundo o meu contexto real, porque eu conheci pessoas que habitam, né? Eu já ajudei pessoas a alugarem quartos partilhados de 250, inclusive eu quando vi aqui, o primeiro quarto que eu aluguei foi 250 e foi um quarto particular, ou seja, só meu.
Vantagens: menos custos iniciais. Obviamente você não vai gastar muito. Normalmente, a maior parte das vezes, os quartos só pedem um calção e uma renda. Diferente das casas. As casas pedem 2, 3 calções. Então aqui os quartos só pedem um calção e uma renda. Inclusive alguns até nem pedem calção, se tiver sorte. Contas muitas vezes incluídas. Ou seja, na maior parte das vezes os quartos, as contas já são incluídas nos valores. Por exemplo, você vai pagar 350, um quarto particular, já inclui a internet, já inclui a água, já inclui o gás, que é para você cozinhar. Então é muito bom. Quartos é uma opção muito mais acessível. A segunda opção acessível é o apartamento T0, que normalmente é que chamam de estúdio, né? Eu aconselho também, se você tem família, ao invés de você pegar o quarto, que fica um pouquinho mais constrangedor porque é pequeno e é partilhado, aconselho-vos a pegarem já ou arrendarem um T0. T0 é como se fosse um estúdio. São um tipo de casa em que é um open space. Dentro da casa tem um quarto, tem a cozinha, tem a casa de banho, mas a casa de banho é separado, a cozinha não é separada, é ligado com a sala, o quarto também não é separado, é ligado com a sala. Em alguns casos, às vezes tem uma separação básica, mas é isso aí, é open space. Então, o apartamento T0 ou estúdio é uma mais-valia para começar. Para quem é casal, para quem tem filho, para quem não quer gastar muito. Os preços variam entre 500 euros no Porto a 750 euros, e em Braga variam entre 400 euros a 600 euros. Isso é verdade, em Braga variam estes valores, 400 euros a 600 euros. Normalmente menos de 600, 600 já é T1. Normalmente o T0 cá em Braga é mais 400 a 460, mais do que isso é mentira. Então, a terceira opção, sem mais delongas, antes de falar da terceira opção, convido-vos mais aqui agora a curtirem o vídeo, a subscreverem o canal, a ativarem o sininho, a comentarem qualquer coisa pessoal, porque quanto mais comentário tiver, o algoritmo vai deduzir que o vídeo é interessante e assim vai entregar para mais pessoas, e assim estaremos a ajudar mais pessoas e não só uma pessoa, que é você. Então pessoal, partilhe o vídeo o máximo que puder. Então, a terceira opção é apartamento T1, apartamento com um quarto separado da sala. Eu quando vi aqui, eu vivi durante muito tempo em T1 e é muito bom. Eu aconselho as pessoas porque aí é partilhado, o quarto é separado da sala, obviamente também a casa de banho é separada da sala. Na maior parte das vezes o open space é só a cozinha é open space. Open space significa que a cozinha está incorporado com a sala, na maior parte das vezes, mas em alguns casos a cozinha também é separado. Então o T1 é muito bom e o preço médio varia para Porto 650 a 1000 euros, em Braga de 500 a 650 euros. Em alguns casos tu podes encontrar 800, mas é raro em Braga, então é de 500 a 650 euros. Então pessoal, já falamos sobre os 3 tipos de habitações para vocês arrendarem, que foi o quarto, depois foi o T0 e o segundo T1. Então, sem mais delongas, já no T1 tu podes viver com 2, 4, 3 filhos, depende da forma que vocês vivem. Nem um conselho, mas é uma sugestão, se quiserem, se não quiserem, tá tudo. Porque depois do T1, o T2 já é mais caro. Por exemplo, eu consegui uma T2 por sorte também, né? Cada um, depende da sorte, cada um tem a sua sorte. Então, para não ser mais longo, vamos lá. O melhor site para procurar casa. A maioria das casas em Portugal, a maior parte das casas em Portugal são anunciadas online ou nos principais sites, que são Idealista, OLX, Imóvel Virtual, Casa Saque e o Facebook, que é o Marketplace. Então, se tu queres arrendar casa, esses são os 4 sites que eu vos aconselho. Repetindo, Idealista, OLX, Imóvel Virtual e Casa Saque. E o Casa Saque e depois o Marketplace, que é o Facebook. Esses são os 3 sites da internet que você consegue sim encontrar casa o mais rápido possível, e na maior parte das vezes nem sequer te pedem muitos documentos. Neste site é possível filtrar o preço. Você pode filtrar o preço que tu queres, por exemplo, de 200 a 300 ou de 400 a 500, etc. É possível escolher o tipo de casa que você quer, se queres um quarto, T1, T0, etc.
É possível ver fotos, ver mapa e contactar diretamente o proprietário. Na maior parte das vezes esse site, as pessoas que publicam lá são os mesmos proprietários. Assim você estará isento de alguma burocracia, porque às vezes arrendar com a imobiliária existe muita burocracia que acaba por fazer com que você não consiga arrendar a casa. Existem muitos documentos, alguns pedem fiador, e o fiador não é nada fácil conseguir. O que é um fiador? O fiador é alguém que se responsabiliza a pagar a casa caso você não consiga pagar a casa. Então ninguém vai se é raro encontrar alguém que se responsabiliza a pagar a casa, salvo se for uma família, uma pessoa que tem muita afinidade. Então, exemplo prático de procura, né? Exemplo mais realista que eu posso dar é o seguinte: um imigrante que chega para Braga pode abrir o site da Idealista, pesquisar quartos em Braga até 300 euros, filtrar a informação. Vai encontrar várias opções perto do centro ou universidade, etc. Né? Outro exemplo prático é, em Porto, procura por T1 até T650 a partir do Facebook. Né? Você vai colocar no Facebook casas T1 ou T0 a partir de X. Vai aparecer várias opções e aí você vai interagir com o alocatário ou o arrendatário. E tu vais conseguir sim encontrar uma casa e conseguir obter o arrendamento. Ver também em bairros mais baratos, como existem bairros mais baratos em Capanhã, nesse caso no Porto, Rio Tinto, Valongo, Gondomar. Essas zonas também são mais rurais e também você encontra os preços assim mais acessíveis. Essas zonas também são acessíveis porque estão um pouquinho mais distante da cidade, porque na maior parte das vezes, quando é no centro da cidade, as casas são muito mais caras em relação fora do centro das cidades. Por exemplo, eu vivo em Braga, mas eu estou fora da cidade de Braga, estou mais afastado da cidade, estou nas zonas rurais, que aqui chamamos de freguesias. Então estou na freguesia de Vila Nova de Famalicão ou Vermoim. Então, município de Famalicão, freguesia de Vila de Vermoim, isso para onde eu vivo. Os documentos necessários normalmente são, para arrendar uma casa, normalmente eles pedem contrato de trabalho, né? Que é muito importante, é a primeira coisa, porque isso demonstra que você tem capacidade financeira para pagar os arrendamentos, porque normalmente as casas a partir de T0 até 1 eles dão arrendamento no mínimo 3 anos, no máximo 5 anos, e para você, e para que garanta que você vai conseguir viver todo esse tempo e pagar sem atraso e sem dívidas, você tem que mostrar o contrato de trabalho. E quanto mais tempo você tiver na empresa, ou até se for efetivo, mais chance você tem de arrendar a casa. E mais os documentos mais importantes antes do contrato de trabalho são o documento de identificação, que é o passaporte ou a residência, o número do contribuinte, que é o NIF, comprovativo de trabalho, que é isso, com o contrato de trabalho, e os rendimentos, que são o comprovativo do salário. E normalmente eles pedem caução, né? Os cauções variam normalmente de 1 a 2 cauções. Alguns pedem 2, alguns pedem 1, e há pessoas até que pedem 3, mas isso é um pouquinho raro, mas é possível. E às vezes um fiador, que eu disse que é um pouquinho complicado, mas quando você se encontra com o próprio proprietário, ele te entende. Por exemplo, no nosso caso, o nosso primeiro arrendamento que eu arrendei foi o T1 e pediam fiador, mas eu expliquei a minha situação e eles acabaram por aceitar, e graças a Deus não tive nenhum problema, paguei devidamente bem durante o tempo todo e sem nenhum constrangimento. Então, só para vocês se lembrarem, na maior parte das vezes eles pedem fiador, então fiquem atentos quanto a isso. Já disse que um fiador é alguém que se responsabiliza a pagar caso você não consiga pagar. Exemplo prático de fiador: se arrendar 600 euros, o senhorio pode pedir uma renda, por exemplo, não de fiador, exemplo prático de arrendamento quanto ao caução. Se arrendar 600 euros, o senhorio pode pedir uma renda, né, que é os 600 euros, e depois vai pedir o adiantamento de 600 euros. Adiantamento de 600 euros, depois vai pedir mais um caução de 600 euros. Nesse caso são praticamente 2 cauções e uma renda. É assim que funciona. Praticamente você vai pagar, se for 600 euros, você vai pagar no total 1.200 euros. Então preparem-se, ou 1.800 euros. Então é isso aí. E depois, dicas importantes para imigrantes que não devem esquecer é o seguinte: visite sempre casas antes de pagar, né? Porque normalmente existem muitos burladores aqui em Portugal. Os burladores não estão só em outros países que não pertencem na Europa, por exemplo, na África, não é só o único país que tem um burlador. Obviamente cá em Portugal também existem muitos burladores. Então a primeira dica é o seguinte: visite sempre a casa antes de pagar, pessoal. Façam visita. E se tiverem a vir com truques de que não, primeiro pagas
E depois, para reservar a casa, alguns vêm com esse truque: pagas, tu reservas a casa e depois, para não poder mais publicitar a casa fica já para ti, mas paga para reservar. Não caiam nesse truque, não caiam nessa brincadeira, nessa maracutaia, você vai acabar por ser burlado. Então, pessoal, fiquem atentos, não paguem nada antes de ver, antes de estar consciente, antes de assinar qualquer documento. E desconfie sempre dos preços muito baixos, pessoal. Existem preços que são muito exagerados, são autenticamente baixos. Desconfiem, porque aqui há uma infração chamada infração de imóveis, né? Os imóveis estão sempre a entrar em infração, estão sempre a subir, tem sempre algumas... Ou seja, as casas estão sempre a subir cada vez mais. Então, quando aparece alguém que está a dar um preço baixo, como diz, quando as molham demais, o santo desconfia. Então, pessoal, não caiam nessa burla. E nunca envie o dinheiro sem um contrato. Por exemplo, já conheci esta casa, o senhor disse: envia já o dinheiro, depois vai assinar. Não faça isso. Antes de enviar o dinheiro, primeiro assina o contrato, só depois envia o dinheiro. E depois, peça sempre um recibo ou contrato de arrendamento. Por exemplo, todas as casas até quarto têm direito a um contrato ou um recibo de arrendamento. Seja ela licenciado ou reconhecido pelo Estado ou não, pelas finanças ou não. Existem aquelas casas que fazem fuga ao fisco, não querem partilhar os seus rendimentos com o Estado e eles não vão te dar um contrato reconhecido nas finanças, mas é um contrato que pode te ajudar você a ter o atestado de morada na freguesia. Então peçam sempre contrato, seja ele por reconhecido nas finanças ou não, porque é muito importante, vai ajudar-vos a terem os registros de morada, ou certidão de morada, e a certidão de morada vai fazer com que vocês possam tratar alguns documentos, principalmente tratar uma conta bancária. Então, pessoal, mesmo que ele diz: não posso dar contrato porque eu não pago ao Estado. Alguns falam verdade, vão falar não pagam ao Estado. Então você lhe obriga a fazer qualquer documento que identifica ou que testifica que você está a habitar naquela casa, porque a partir desse documento você vai conseguir ir numa freguesia e conseguir tirar o atestado de morada, e com o atestado de morada você consegue tratar vários documentos muito importantes. E uma das ideias também que eu dou é o seguinte: é bom ter sempre contato com o inquilino ou o proprietário, ou seja, manter sempre contato com o proprietário. Por exemplo, se você alugar a partir de uma imobiliária, peça sempre o contato do proprietário, é muito importante. Então, pessoal, as zonas mais baratas do norte são, quando estamos a falar em Porto, são Gondomar, Valongo, Maia, Vila Nova de Gaia. Essas são as zonas mais baratas do Porto. E as zonas mais baratas de Braga são Barcelos, perto de Braga tem Guimarães e Famalicão. Essas são as zonas mais baratas, principalmente Barcelos. Outrora foi o Guimarães, foi o Porto, o Famalicão era mais barato, mas infelizmente agora o Famalicão é uma zona muito industrial e uma zona empresarial, e as pessoas estão a vir muito aqui, e agora por causa de mais imigrantes, os senhorios também aumentam as suas rendas. Então Famalicão saiu do índice dos mais baratos, agora é Barcelos. Barcelos é mais barato para arrendar. Nestes locais é possível encontrar rendas mais baixas e melhores oportunidades, obviamente. Dica extras. Para terminar, né? Vou deixar uma dica. Muitas das casas são anunciadas nas redes sociais, como o Facebook, por isso eu citei por último, que é um dos sites muito mais importantes também de você conseguirem adquirir arrendamentos a um preço mais acessível. Então existem muitas pessoas que, ao invés de confiarem nos sites de idealistas, imóvel virtual, etc., eles confiam no Facebook e conseguem sim arrendar um preço muito acessível. Então vos aconselho a pesquisarem, baixar no Facebook, que tem muitas casas. Por exemplo, só para vocês terem uma noção, eu quando eu vim para aqui em Portugal, o primeiro quarto que eu arrendei por meio do Facebook, e arrendei de uma forma muito estratégica. Antes de imigrar, eu já mantive contato com o pessoal daqui de Portugal, né? Conversei com ele que eu vou vir no dia X, por exemplo, no dia 28 eu virei para Portugal, de março, e eu quero arrendar. E ele vai preparar, eles normalmente são muito confiáveis nesse contexto de salvaguardar as casas para você. Por exemplo, você pode falar: não, estou interessado nesse item e eu quero que você guarde até segunda-feira. Eles confiam, eles vão guardar. Então, quando você estiver mais próximo de você vir para cá em Portugal, começa já a procurar as casas no Facebook, dá a tua palavra dizendo que você vai chegar no dia X, vai emigrar, seja verdadeiro, transparente,
transparente, mas não avança nenhum valor monetário, porque você vai ser burlado. Então é isso. Então, para concluir, arrendar casa em Portugal é possível, mesmo com orçamento limitado, e a melhor estratégia para imigrantes é começar com quartos ou apartamentos pequenos como T0 ou até T1 e procurar em zonas mais próximas das grandes cidades como Porto e Braga e as zonas rurais, né? Onde os preços costumam sair mais acessíveis e onde às vezes os transportes públicos não frequentam, mais acessível ainda é. E com pesquisa nos sites certos, né? Que são os sites que eu acabei de citar, que são o Imóvel Virtual, o Idealista, Casa Aqui e o site do Facebook, que é o Marketplace, etc. Então, é possível encontrar, sim, imóveis a um preço mais acessível. Então, pessoal, para terminar, se quiser, né, podem escrever aí no comentário que eu passo-vos um conteúdo a falar sobre o guia completo de como o imigrante viver em Portugal, em termos de casa, trabalho, documentos, como você elaborar a sua vida, como você organizar a sua vida, trabalho, casa e tratar os documentos, porque na maior parte das vezes as pessoas às vezes começam a trabalhar não com todos os documentos, às vezes precisam de tempo para tratar outros documentos, então eu vou explicar como elaborar essa vida de casa, trabalho e documento. Deixa aí no comentário dicas do Zinga que eu farei um vídeo a falar sobre isso. Então pessoal, por hoje é tudo. Se gostar desse vídeo, mais uma vez, subscreva o canal, ative o sininho, curta, comente, partilhe. Tamo juntos.